Desenhar é minha obsessão. É o meio que uso para expressar minhas ideias e pensamentos e construir um diálogo profícuo com a arte. O desenho é o modo mais imediato de registro do nosso olhar e, por meio dele, compreendemos o que vemos e o que sentimos e estabelecemos nossa relação com o mundo. Por meio dele, distinguimos as coisas e aprendemos a amá-las. É onde se materializa o pensamento do artista, se organiza e se expressa e constrói. O desenho como meio de conhecimento, de comunhão e de apropriação. Para mim, um ato vital e necessário, minha figura de desejo. Durante os últimos 40 anos, as atividades de ensino, orientação e pesquisa na universidade ocuparam grande parte da minha vida e minha produção artística procurava acompanhar os eixos estruturais dessa atividade. Entretanto, isso comprometeu o trabalho de ateliê, que demanda muita dedicação, quase exclusiva. Como estratégia de pensamento e tentativa de manter o diálogo constante com o meu projeto poético, passei a usar os cadernos de desenho quase como uma extensão física do ateliê. Neles, registrava minhas ideias, planejava minhas aulas e anotava meus questionamentos em relação às questões de representação. Quanto mais intensa era a atividade no âmbito acadêmico, mais crescia o uso dos cadernos. Se tornaram uma ferramenta imprescindível para organizar meu trabalho artístico. Neles organizava minhas referências teóricas, procedimentos técnicos e questionamentos poéticos. O uso corrente desses cadernos apresentava a possibilidade de não abandonar meus procedimentos artísticos, apesar das fortes demandas de meu emprego na universidade. Quando completei 60 anos e pude finalmente me aposentar, decidi que a partir daquele momento a única a atuar seria a artista Lígia, dando à professora o merecido descanso. A cor, no meu processo criativo, é um elemento estrutural e expressivo que materializa as minhas preocupações e, através delas, sinto, penso e organizo meu projeto poético. Quando jovem, minha principal atividade além do desenho era a gravura, metal, xilogravura, litografia, e logo percebi que tais técnicas não favoreciam o uso da cor. E foi com a serigrafia que encontrei os resultados que pretendia. Também realizei pinturas em grandes formatos com tinta óleo e cera sobre tela e madeira, mas com o tempo escolhi o papel e os pequenos formatos como a maneira mais ágil de realizar meu trabalho. A construção do espaço através da cor é o que eu pretendo. Utilizo basicamente 2 eixos estruturais: as construções ortogonais e a representação do espaço paisagem e do espaço arquitetônico com diagonais. A representação do espaço me trouxe outra questão: a construção da paisagem, e na tentativa de organizar meus pensamentos, parti em busca de minhas referências pessoais que me induziram a esse tipo de representação. Minha relação com o lugar se dá, antes de mais nada, pelo lado amoroso e pela necessidade de estabelecer um lugar seguro para mim no mundo. No traço e na linha, no traço e na mancha, na linha e no espaço, sua arte se desdobra como um mapa do tempo. Através do papel, do gesto e da reflexão, Lígia Eluf constrói imagens que atravessam não só superfícies, mas também ideias. Artista, pesquisadora e professora, sua trajetória se entrelaça à história da gravura brasileira e ao ensino da arte, influenciando gerações. Hoje, no Clube de Gravadores, temos o privilégio de recebê-la nesta edição do Panorama Gráfico Brasileiro Conversa com Gravadores. Lígia, primeiramente quero começar te agradecendo pela oportunidade de a gente gravar essa conversa contigo. E eu começo fazendo a seguinte pergunta.
Seu trabalho, ele transita entre o desenho, a gravura e a pintura. Então, como essas linguagens se complementam no seu processo criativo? Bom, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo isso que você está fazendo. Para mim é uma honra e, ao mesmo tempo, eu reconheço a importância documental e histórica desse teu trabalho. Então, obrigada, Seba. Como é que eu transito? Desenho, gravura, pintura, né? Eu sempre brinquei dizendo que eu era uma mulher bidimensional. Eu gosto muito, me encanta essa história da representação bidimensional. Eu acho mágico você traduzir o que você pensa, o que você sente, o que você vê em 2 dimensões. Acho lindo isso, tá? Então eu nunca tive assim muita vontade de sair desse eixo. Como é que eu transito nisso, né? Ao contrário dos meus colegas de escola, que todos antes tiveram uma aulinha disso, aula daquilo, aula de não sei o que, eu nunca tive nada. Quando eu me deparei com esse universo da arte, eu achava que eu ia ser pintora, ponto, acabou. Mas eu entrei na ECA e eu tive a sorte de ter o Evandro Carlos Jardim como meu mestre, e foi aí que o desenho e a gravura tomaram uma dimensão enorme na minha vida. Desenhar eu desenhei sempre, desde que eu me entendo por gente. Quando entrei na escola, eu tinha aquela coisa de alfabetização e tal. Eu já entrei alfabetizada por conta própria, eu já sabia ler e escrever. Então aquilo era muito entediante para mim. Então eu fazia o que tinha que ser feito, o que todo mundo fazia, e eu começava a desenhar, eu deixava uns espaços em branco e começava a desenhar na página. Então as páginas dos cadernos eram todas desenhadas. Então o desenho para mim sempre fez parte de tudo, né? Eu me lembro de uma coisa, é a memória mais remota que eu tenho relacionada a desenho. Eu tinha uns 6 anos de idade, porque eu lembro exatamente da situação. Eu estava no jardim da infância, que chamavam antigamente pré-primário, alguma coisa assim, na casa da minha bisavó, que tinha um jardim enorme. Eu saía da escola e ia para a casa dela. Eu estava no jardim e eu vi uma rosa linda, maravilhosa. Eu peguei minha caixa de lápis de cor, eu tive a sorte de ganhar uma caixa de lápis de cor naquela época que tinha 24 cores, isso era fantástico. Tinha cores diferentes, né? Fúcsia, azul celeste, umas coisas assim, né? E eu desenhei a rosa, que era rosa, cor-de-rosa, usei o lápis cor-de-rosa, e aí era um desenho, Seba, pequenininho, assim, ó. Achei esse desenho outro dia. Eu desenhei a rosa e o fundo, o céu, porque eu estava criança, né, sentadinha no jardim, olhando para cima, e eu pintei o céu de azul. Só que criança, quando quer fazer uma cor muito intensa, ela faz com força o lápis, né? Pega o lápis de cor e aperta com força. Aquele azul que eu fiz em volta da rosa cor-de-rosa ficou duro. Eu olhava para o céu, olhava para o meu desenho e falava, não é a mesma coisa. Eu acho que naquele momento, embora claro que eu não soubesse disso naquele momento, essa coisa da representação caiu muito bem, né? Bom, então aí eu tinha essa ideia fixa do desenho, mas eu nunca imaginei que isso podia ser uma profissão, um modo de vida. Juntar esse desenho primeiro com a cor primeira, né? E com o aspecto pictórico daquele desenho, já tinha acontecido lá atrás. Eu só me dei conta disso no meu doutorado, mas já tinha acontecido lá atrás. Como é que as coisas se relacionam? Eu, com o passar do tempo, fui perdendo toda a dureza que a universidade me impôs de classificar as coisas. Eu não preciso classificar isso. Eu desenho como eu pinto, como eu faço gravura, e para mim é a mesma coisa. Claro, meios diferentes, técnicas diferentes, me aproximo diferente de uma coisa e de outra, mas a essência é a mesma para mim.
Eu estou tratando de uma representação bidimensional do mundo que eu vivo e da maneira como eu me aproximo das coisas desse mundo. Desde os anos de 1980, você participa de exposições no Brasil e no exterior. Qual exposição foi um divisor de águas em sua carreira? Vamos lá. Essa coisa de participar de exposições foi uma coisa que a universidade me ensinou. Eu entendi que eu tinha que ter, para ser uma artista, eu tinha que ter uma trajetória coerente com a minha produção. Uma exposição que me marcou. Foram várias, tá? A primeira exposição que eu fiz, que eu adorei, foi uma exposição em Ribeirão Preto. Quem arrumou essa exposição para mim não foi o Cláudio Mubarak, mas foi quase. A pessoa tinha ido no ateliê para ver os trabalhos dele para fazer uma exposição, acabou vendo os meus e eu acabei fazendo uma exposição lá também. Era uma galeria em Ribeirão Preto. E eu fiz uma primeira exposição onde eu tinha desenhos, pinturas e gravuras de uma coisa que eu chamava de cemitério marinho. Aquilo para mim foi assim mágico, eu me senti muito realizada em fazer aquilo. Depois disso, eu tive várias exposições marcantes. A minha exposição de doutorado foi uma coisa impressionante para mim, né? Não sei se foi boa enquanto exposição, mas ter montado aquela exposição ali no térreo da ECA, que estava demolido, antes era uma gráfica, eles estavam demolindo para fazer outra configuração, foi uma exposição importante para mim, eram só pinturas a óleo, que foi a minha exposição de doutorado, aquilo para mim foi importante. Depois disso, eu tive, acho que 2 exposições que me marcaram. Uma exposição que eu fiz em 2014, eu acho, não tenho certeza, Seba, mas enfim, foi uma exposição que eu chamei de Projeto para Desenhar o Chão, que eu tinha 150 desenhos e escolhi 30 para uma exposição. Então, assim, para mim aquilo foi um luxo, sabe? Escolher o que eu achava que era melhor que eu tinha para uma única exposição. E a última que me marcou foi um prêmio que eu ganhei na Sérvia, que era uma exposição individual. Pela primeira vez na vida fizeram uma exposição minha, quase retrospectiva. Eu expus 100 e tantas serigrafias em Belgrado e que estava legal. Então foram essas, acho que as mais marcantes para mim. A coleção Cadernos de Desenho lhe rendeu o Prêmio Jabuti em 2009. Como que surgiu a ideia de publicá-los e o que ela representa na sua pesquisa? Eu fiquei 40 anos na universidade, entre USP e Unicamp, né, como aluna e professora. 40 anos, você formata qualquer sujeito em 40 anos. Eu estava bem formatada ao esquema acadêmico, que é um esquema muito interessante. Eu gosto porque tem ali uma inteligência, um lugar que eu me identifico como reflexão, mas é muito duro. Eu queria ganhar uma bolsa de produtividade do CNPq. Esse era o meu objetivo. Por quê? Porque sim, porque era um reconhecimento acadêmico, porque era um dinheiro a mais na minha vida, enfim. E eu já tinha mandado umas 3, 4 vezes e nenhum projeto emplacava. Até que eu pensei, o que eu faço de melhor? O que eu faço desde que eu me entendo por gente? Desenho. Então é aí que eu vou. Depois eu vou te mostrar, eu tenho cadernos de desenho que eu faço desde sempre, onde esses cadernos vão mudando de configuração durante os anos. Eles eram ateliês ambulantes enquanto eu estava na Unicamp, porque eu não tinha tempo de estar no ateliê. Eles se tornam confessionais em algum momento de crise da minha vida, mas basicamente é um lugar onde eu registro desenhos, ideias, anoto coisas que me interessam, trechos de coisas que eu estudo. Bom, desenho para mim é fundamental. Aí eu pensei, eu preciso publicar, eu sou professora universitária, eu tenho que publicar. Eu tenho essa paixão por desenho. Propus para o CNPq uma pesquisa que chamava Cadernos de Desenho,
Junto com essa pesquisa que eu propus para o CNPq, e finalmente eu ganhei a tal da Bolsa de Produtividade, eu pensei numa coleção de cadernos de desenho que fossem facsímiles dos cadernos de desenho dos artistas. Porque eu entendo a importância desse primeiro registro, né? Tem um parênteses importante. Eu convivi durante alguns anos na minha adolescência com os italianos que vieram para o Brasil e compraram Eles tinham uma galeria, que era uma galeria muito importante, acho que você não tem referência dela, dos anos 70, que chamava Collect, eu acho. Eles compravam tudo de todos os artistas que estavam produzindo e faziam leilões com isso. Eram pessoas extremamente generosas, foram muito bacanas no cenário artístico paulistano naquela época. E esses meninos, meus amigos, eram filhos deste casal. E esse casal comprou os cadernos de desenho da Tarsila do Amaral. Bom, numa viagem que eu fiz para a Itália, para encontrar esses amigos, eu encontro esses cadernos de desenho lá na casa deles. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso tem que voltar para o Brasil. Vocês estão loucos de manter isso aqui em Gênova? Não pode. Na época eu era casada com um fotógrafo, Fernando Chaves, que era mais amigo dos meninos que eu. Bom, junto com o Fernando, a gente bolou o primeiro caderno de desenho, que era o da Tarsila do Amaral. Foi esse que ganhou o prêmio Jabuti. A minha ideia era fazer um facsímile do caderninho de viagens dela para o Oriente, tá? E eu e o Fernando é melhor do que eu nessa coisa de computação e de estruturação de livro e tal. E eu era boa na lábia, né? O Fernando fez a parte técnica e eu fui lá vender a ideia para a Unicamp. Acabei conseguindo vender a ideia. Juntou com a minha pesquisa, eles deram o valor devido para isso, e aí a gente acabou fazendo o primeiro, que era da Tarsila e do Visconti, eram os dois que eles tinham, tá? E essa coleção cresceu, tem vários números e acabou ganhando o prêmio Jabuti. Mas é uma ideia muito bonita, porque essa coisa do desenho que fica na gaveta, que ninguém vê, sabe? Na hora que você torna isso público, você mostra o pensamento do artista. Desenho para mim é isso, desenho é pensamento, né? Então, na hora que eu consigo mostrar para você como o artista pensa, para mim era a solução de todos os problemas da humanidade, tá? Claro que não é. Mas foi aí que essa coleção se constituiu, entendeu? Entre as diversas técnicas de gravura, há alguma que lhe permite maior liberdade expressiva? Sim. Sim. Eu comecei numa formação tradicional, vamos dizer assim, com o Evandro Carlos Jardim. O Evandro foi meu mestre, foi quem me mostrou que existia a possibilidade de viver dessa maneira e de fazer isso que a gente faz. Eu devo muito a ele. E a minha orientadora da vida inteira, que foi a Regina Silveira. Então, a mistura de Evandro com Regina me mostrou que eu não precisava ficar na gravura em metal. Fiz muita gravura, gostei, adoro gravura em metal, mas ela não me dava uma possibilidade que a Regina me deu, que era fazer serigrafia. É interessante porque na época serigrafia para a turma do Evandro não era nem gravura. Por quê? Porque não tinha encavo, não tinha relevo. Para eles, gravura era quando você tem encavo e relevo. Para mim, e isso é linha Regina Silveira e não Evandro, é onde eu tenho a reprodutibilidade. E aí eu optei pelas técnicas planográficas, que são lito e serigrafia. Comecei a pesquisar as duas, investigar como é que eu ia me dar nas duas. Eu achava que a lito, por ser mais próxima do desenho, eu ia me dar melhor, mas aí, para minha surpresa, e eu devo isso a um professor da ECA e a um amigo pintor, eu descobri que a cor era meu interesse. E aí a serigrafia foi perfeita. Só para deixar registrado, o professor era o Donato Chiarella e o meu amigo era o Tuneu. E os dois me mostraram os estudos do Itten e do Albers em relação à cor. E com isso eu entendi que a serigrafia era o melhor meio para eu expressar o que eu sentia
o que eu queria dizer. O que eu queria dizer? Eu me organizo pela cor, né? Então, o que eu queria era falar de cor, de relação cromática e de como aquelas relações cromáticas são capazes de traduzir, pode ser essa palavra, uma determinada situação de representação que me interessa. Então, acho que foi isso. Serigrafia, para mim, acabou se tornando... Acho que eu sou uma das poucas pessoas que faz serigrafia desse jeito, entendeu? Eu fui que fui. Comecei lá no início dos anos 90 e até hoje é a minha expressão, vamos dizer, não é para o mercado, é pro circuito artístico, é a minha expressão mais sólida, eu acho que é essa. Como que se dá a sua escolha de materiais e suportes? Há um suporte que considere mais desafiador ou inspirador? Sem dúvida o papel. Papel para mim é mágico, até hoje. Fiz papel, estudei a história do papel, eu adoro papel, sabe? E isso mostra a minha idade, né? Eu sou antiga, eu adoro papel. E o papel para mim é o suporte por excelência. Eu consigo, pintei, fiz muita coisa em óleos, em tela, em madeira, mas o papel tem para mim uma sedução que é da textura, que é do cheiro, né? Então eu gosto muito de papel. Tudo que eu puder fazer em papel para mim tá ótimo. Atualmente eu só trabalho com papel, basicamente. Eu pinto muito pouco, eu faço pouca gravura, faço todo ano, sempre eu faço umas gravuras novas, mas para mim é o papel. Depois eu te mostro o processo que eu uso para trabalhar, acho que você vai entender melhor. Você costuma trabalhar com séries ou cada obra nasce de maneira independente? Como se dá esse processo? Eu faço as duas coisas. Eu trabalho... Tem as coisas que surgem e que eu tenho vontade de realizar, independente de qualquer coisa. Isso eventualmente pode virar uma série ou não. Eu trabalho muito com série porque eu sou muito inquieta e eu não consigo ficar parada. Então, se eu faço vários ao mesmo tempo, eu tenho essa possibilidade de estar pensando rapidamente, e aí o resultado são coisas semelhantes, que eu chamo de série, né? Claro, a intenção não é construir uma série, tá? A intenção é aplacar a minha ansiedade. Eu não sou um artista típico que tem aquele tempo estendido, né? Que você fica pensando a mesma coisa durante muito tempo. Eu não consigo. Então essa possibilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo aplaca um pouco essa minha ansiedade. E aí surgem as séries. Então, por exemplo, se eu escolho uma determinada paleta, uma determinada organização cromática que me interessa para traduzir uma sensação ou um pensamento que surgiu sozinho, espontaneamente, sem série. Se eu trabalho várias ao mesmo tempo, eu acabo criando uma série sem querer. Não é a intenção primeira, tá? É um jeito de eu encontrar uma solução para aquilo que eu estava querendo. Geralmente, essa série restam 2 ou 3 que tem a ver com o que eu pensava inicialmente. Mas então as duas coisas, percebe? Surge uma ideia, surge uma intenção, uma sensação, um pensamento que eu quero representar naquele momento, e surge uma escolha cromática para aquilo, para aquela sensação, para aquele pensamento, e aí acaba virando uma série. Então eu assumi que eu faço séries, tá? Mas não é a primeira intenção. E funciona, de algum jeito para mim funciona isso. Seu trabalho já foi influenciado por outras áreas de conhecimento, como literatura, filosofia ou ciência? Muito, muito. Tem 2 coisas que a vida inteira eu gostei muito de ler. É tão interessante porque assim, eu não venho de uma família, eu venho de uma família de classe média. Então assim, o conhecimento ali era uma coisa
quase desprezada, não interessava para ninguém. Para mim, sim. E aí eu comecei a ler muito. O que eu gosto muito de ler? Eu gosto muito de filosofia, eu gosto muito de poesia. E aí o que acaba acontecendo? Eu confesso que eu não entendo em profundidade tudo isso, mas são coisas que despertam para mim um processo, detonam, vamos dizer assim, um processo de construção de imagens. Então, assim, filosofia e poesia sempre foram, e música. Eu não consigo funcionar sem música. Essas três coisas para mim, que são áreas de conhecimento que não são necessariamente a minha, mas são correlatas de alguma maneira, elas me alimentam a alma. Para mim isso funciona assim. Porém, eu já tive outras fases. Teve uma época que eu fui casada com um físico. E aí eu convivi muito com físicos e matemáticos. E a ciência me estimulou muitíssimo. Uma das séries que eu mais gosto que eu fiz chama Buracos Negros, que eu fiz para uma exposição do Einstein que teve em São Paulo, inspirada em ciência. Agora você me fez uma pergunta que me remeteu lá para o passado. Teve duas coisas na vida, quando eu era bem criança, 12, 13 anos de idade, que me despertavam minha curiosidade. A primeira é que eu descobri a coleção Gênios da Pintura, que eu não usava o dinheiro do passe que meu pai dava para comprar passe, sim para comprar os fascículos. Isso me inspirou muito. E a segunda chamava Ciência... Eu não me lembro se era ciência, não me lembro o nome da coleção. Ciência Hoje, Ciência Contemporânea. Eu ficava vendo aquelas reproduções das estrelas, né, do cosmos e das células do corpo humano. Aquilo para mim era fascinante. Então, assim, é a coisa da curiosidade, né? A gente vai associando tudo isso e acaba traduzindo do jeito que a gente sabe, né, que é desenhando. Como você enxerga hoje o papel da gravura no contexto da arte contemporânea? Oh, meu Deus, tadinha da gravura. A gravura está sofrida, né, na arte contemporânea. Que dó, né? É uma pena, porque a gravura, para mim, tem um papel muito importante. A gravura, como eu fui a aluna do Evandro e da Regina, a gravura para mim é uma coisa assim estrutural na minha ação como artista. Na época eu entendi a gravura como uma coisa democrática. Era uma coisa que abria esse universo artístico para pessoas que não poderiam comprar uma pintura, uma escultura, enfim. Eu acho que hoje em dia, com o avanço de todas essas mídias digitais e tal, a gravura perdeu completamente o espaço que ela tinha. Ela é quase uma curiosidade do mundo antigo. Ela não é mais o que era. Ela era imponente. Ela era uma coisa que desbravava, que abria espaços, que colocava a gente num lugar que a gente não imaginava que a gente poderia estar. Em relação a isso, eu tenho uma observação a fazer. A gravura ainda me leva para o mundo inteiro, tá? Eu participo de bienais e exposições no mundo inteiro graças a essa possibilidade da gravura. Mas eu reconheço que o papel dela hoje em dia está diminuído diante do potencial que ela tem de transmissão de informação, de conhecimento, de poesia mesmo. Infelizmente a gente anda em baixa, mas eu acho ela, para a construção do que nós chamamos de humanidade, eu acho ela estrutural. Tem a ver com livro, né? É fundamental isso. Mas hoje, tadinha, ela tá na UTI. Nós vamos tirar ela de lá. Lígia, eu trabalhei entre 2019 e 2023 fotografando imóveis nos Jardins, em São Paulo.
eu notei que muitos prédios construídos entre as décadas de 1960 e 90 tinham gravuras nos halls de entrada e salão de festa. Isso fazia parte de algum movimento arquitetônico ou artístico da época? Se sim, quem foram os principais responsáveis por essa presença da gravura nesses espaços? Pelas pessoas que você tem conversado, eu acho que ninguém falou dele. Isso a gente deve a uma pessoa que chamava Elcio Motta. Ninguém falou dele para você ainda, né? Esse personagem, eu chamo de personagem porque era assim, para o bem e para o mal, ele tinha todas as características necessárias. O Elcio montou uma gráfica em São Paulo que chamava Glatt. Essa gráfica do Elcio era uma coisa assustadora, Seba. Ele tinha impressores ótimos, excelentes, em todas as técnicas de gravura, trabalhando lá para ele. E ele tinha artistas importantes, tipo Renina Katz, que acabamos de perder ela, tadinha, né? Enfim, ele tinha Burle Marx, ele tinha artistas importantes lá dentro que iam lá trabalhar. Olha o luxo, eu tinha a honra de participar numa mesa de trabalho com essas pessoas. Ele tinha essas pessoas lá desenhando e imprimindo o tempo todo. O Elcio trabalhava de uma maneira, o mercado de gravura é muito cruel, né? Ele pagava aquelas pessoas todas, a gente ia lá fazer a gravura, ele me dava metade da edição como pagamento, ele ficava com metade da edição. Por sorte, as minhas vendiam rapidamente, ele comprava a minha metade. E aí vendia tudo de novo. Esse homem colocou gravuras no Brasil inteiro. Então, até hoje, eu recebo mensagens de pessoas dizendo assim: olha, eu estou num hospital, olha o que tem na parede. Gravura minha. Ou, eu estou sei lá, eu não sei te dizer, mas assim, vários lugares têm gravuras que foram produzidas naquele ateliê, sabe? Ele fez um trabalho, tudo bem, era meio... Como é que eu vou definir esse trabalho dele? Era meio uma avalanche, a coisa vinha com tudo, você não tinha como conter. Mas neste pacote vinham coisas muito boas e coisas ruins ao mesmo tempo. E ele foi um dos grandes responsáveis por essa invasão de gravuras em todos os lugares que a gente entra. E de fato tem. Na época eu fui muito discriminada e, vamos dizer, discriminada acho que é uma boa palavra, criticada por trabalhar num esquema comercial desses, tá? Era extremamente comercial. Bom, eu pagava minhas contas, isso para mim era importante. E hoje você falando, eu entendo a importância dele colocar imagens em todos os lugares. E tinha imagem de toda qualidade. Imagem ruim, imagem boa. Imagens fantásticas às vezes. De repente aparecia um artista lá maravilhoso, né? Enfim, é isso. A gravura tem essa possibilidade de se inserir em diversos lugares, né? E na época isso era muito forte. Eu estou falando do começo dos anos 90, tá? Só para contextualizar. E Magos tem um papel também? E Magos, isso. Glatt e Magos era a mesma coisa. Tinha artistas do Brasil inteiro. Ele tinha excelentes, não eram bons, eram excelentes impressores, tá? Nori Figueiredo na gravura em metal. O alemão, que era meu impressor, que eu adorava. Quer dizer, graças a ele, eu pude... E ele era generoso, sabe? Eu pude fazer... Eu tenho, sei lá, umas 80, 100 litografias feitas lá no ateliê dele. Eu nunca consegui fazer uma litografia boa na vida. Eu tentei e não deu certo. Mas todas eu fiz lá. E ele me permitiu fazer aquilo. E ele pegava aquilo e vendia ainda. Então, além de eu poder experimentar e ver se aquilo me servia como um meio de falar das minhas coisas, eu ainda podia usar isso como um meio de subsistência. Era maravilhoso, foi muito bacana, foi muito bacana. Eu acho que a gravura, como livro, é um meio de transmissão de conhecimento. Não importa
que tipo de conhecimento, que qualidade de conhecimento, tá? Pode ser um conhecimento imediato, pode ser um conhecimento mais profundo, pode ser uma coisa que te faça refletir, pode ser uma coisa que passe rapidamente por você, mas a gravura está no mesmo lugar que o livro para mim, como meio de transmissão de conhecimento. É uma coisa que é capaz de alterar os rumos da humanidade, se a gente considerar seriamente.